Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora pro vídeo. Dragão é um dos tipos conhecidos como melhores e mais fortes de todos, até as fadas chegarem e acabarem com essa farra. Mas, será que era isso mesmo? Será que antes das fadas eles eram tão fortes assim? Para começo de conversa, não é tão simples assim. O tipo dragão não era toda essa imponência que a gente tem na nossa mente. Ele não era o tipo mais forte de todos. Isso é algo que aconteceu na segunda geração em diante, com a criação do golpe ultraje, e depois em Hoenn, com a criação de garra de dragão e dança do dragão. Porém, isso ainda é básico. Foi construído ainda muito mais uma imagem de força com os Pokémon dragão com o tempo dali em diante. Eu gosto de sempre falar de como o Pokémon foi criado antes e depois, separar uma timeline. Primeiramente em Tojo, a mistura de Kanto e Johto, que foi uma época completamente diferente do que vem de Hoenn em diante. Você consegue ver nessa segunda parte mais padrões entre tipos, entre Pokémon e entre animais do que previamente. E esse é o propósito do vídeo, porque o tipo dragão ele não é dominante. Ele foi construído e apresentado assim por uma série de temas, mas só depois de Hoenn. Para ilustrar bem o meu ponto, eu viro a atenção de vocês ao Kingdra, a segunda linha Pokémon do tipo dragão que foi criada. Atualmente, ele fica um pouco acima da posição número 190 entre os melhores Pokémon de todos, contando com as formas alternativas. O caso é, os Pokémon dragão passaram a existir para simbolizar essa função de força depois. O tipo dragão ele não era tão forte assim. Dragonite, Encanto e Kingdra em Johto são os exemplos. Dragonite só tinha Dragon Age do tipo dragão e Kingdra, ele não era nem tão forte. Ele não é tão forte assim até hoje. O tipo atualmente é carregado pelos Pokémon individualmente e não o contrário. Tanto que a média de estatística dos Pokémon dragão evoluídos passa de 625. Pra vocês terem ideia, o Mega Lucario tem essa estatística. Mas o que isso quer dizer? Os Pokémon eles não são fortes por ser do tipo dragão. O tipo dragão que é forte porque existem vários Pokémon desse tipo que são extremamente fortes. Exemplo, Altaria, Dragalge e Drampa. Eles são 3 Pokémon que não são tão bons, mas eles são do tipo dragão. O tipo em si não consegue carregar eles a um status de um ótimo Pokémon. Isso porque a representatividade de ser uma coisa boa ou não vem de estatística individual. Então, vamos pensar assim, esses Pokémon vieram depois, então o tipo dragão ele foi nerfado? Na realidade, houve um rebalanceamento em volta do tipo dragão. E eu não tô falando do tipo fada em si, eu falo da questão de significado dentro da história do mundo Pokémon como um todo e da lore. Você vê agora mais Pokémon comumente usando o tipo dragão. Vamos pegar, por exemplo, até a 5ª geração para poder entender um pouco melhor do que eu quero dizer. Até ela, sem contar com formas alternativas, 29 Pokémon eram do tipo dragão, sendo deles 9 lendários, 12 pseudo-lendários e só 8 deles eram Pokémon comuns. Nessa altura tinha mais lendário que Pokémon comum do mesmo tipo, dando a eles uma vantagem numérica, já que lendários por si só majoritariamente têm estatísticas maiores. Mas não só isso, pseudo-lendários também, já que o pré-requisito para entrar nesse grupo inventado pelos fãs é ter 600 de estatística total. Lembra que eu mencionei do 625 do Mega Lucario? Então, por isso o tipo dragão sempre teve uma vantagem. Os Pokémon eram criados pensando nisso. Nunca foi uma questão de o tipo é forte. É assim, os Pokémon fortes acabam pegando esse tipo. Eu já disse 2 vezes sobre o Pokémon representar algo. Mas o que eu quero dizer com isso? O que é a representação? Bom, cada tipo ele tem uma função. Pensa comigo numa coisa. Quando eu falo fogo, água e planta, em Pokémon, isso faz você lembrar de alguma coisa? O trio inicial de Pokémon. A função desses tipos é servir como uma porta de entrada para você entender super efetividade. É isso que é explicado no começo do jogo. Esses tipos são os elementos muito simples que servem facilmente para você entender como funciona um triângulo básico de dano em RPG. Eles não são os únicos tipos de triângulo de tipo que existem em Pokémon. Um triângulo de tipo é quando o tipo A ganha do tipo B, que ganha do tipo C, que esse volta a ganhar o tipo A. Então ele se fecha numa forma geométrica triangular, sozinho, onde um ganha do outro. Mas não existem só triângulos desse tipo, tem também quadrados, pentágonos e por aí vai. Mas o ponto é entender que eles são assim por uma questão funcional e lógica. Os tipos são feitos e pensados em interagir entre si e criar um ecossistema onde demonstram as suas funções, não só em elementos, mas também históricos. Por exemplo, o dragão que a gente mencionou, eles são seres místicos, então eles carregam essa misticidade nas suas resistências, por isso que eles resistem aos tipos iniciais, e por isso poucas coisas os afetam. E eles são geralmente mais raros, por isso são mais fortes, ou então eles são mais fortes porque são mais raros. Esses dois pontos entre raridade e força são as duas coisas que carregam o tipo dragão. Essa
é a temática do tipo. O caso é que cada tipo em si ele tem a sua própria cultura, cada um explicado em torno dos seus representantes. Ano que vem eu vou fazer uma série explicando todos os líderes de ginásio e as suas culturas, falando sobre por que cada um deles tem o tipo que tem, mas só ano que vem. Por hoje vamos falar só de Pokémon. E não de treinador. Vamos falar de cada tipo, o que eles têm de cultura. O tipo grama reaparece mais frequentemente ao longo da sua jornada do que alguns outros monstros, mostrando que são pokémons que tem em vários lugares, mas que algumas espécies, como seu inicial, estão em extinção. Nem toda planta nasce em todo lugar. Geralmente esses pokémon são mais calmos, pacíficos, mas obviamente nem todos. É irônico também porque nem todo pokémon planta é uma planta, também tem fungos que poderiam ser um próprio tipo sozinho. Mas o foco principal do tipo planta é ele nascer do chão, por isso até a sua resistência ao tipo terra, além de que suas estatísticas são geralmente mais balanceadas porque tem vários tipos diferentes. O tipo fogo ele é um pouco mais raro, por ser mais perigoso, tão perigoso que ensinou inicialmente só tinha uma linha selvagem de Pokémon de fogo. Mas realmente, o tema deles é sempre algo impetuoso, veemente, cabeça quente, ele age por impulso, por isso essa questão de perigo e cabeça quente acabam influenciando bastante neles, eles são sempre mais animados e ativos, suas estatísticas ofensivas acabam sendo maiores por isso. O tipo água sozinho é a combinação de tipos mais comum entre Pokémon. Eles aparecem bastante. Faz sentido ainda mais que a Terra é 70% majoritariamente coberta por água. O tipo é composto por peixes, animais aquáticos e animais semiaquáticos. Ele tem a maior variedade de Pokémon e de personalidade de todos. Por isso até que é meio difícil transcrever isso em estatísticas. Acaba que como são só 6 estatísticas, elas acabam dando uma média padrão entre todos eles. Ele serve como um contrabalanço do próximo tipo, que é o tipo normal, que também é uma das tipagens mais comuns dentro do mundo Pokémon. Isso faz sentido, já que o tipo em si é a representação de animais normais. Os Pokémon desse tipo são majoritariamente animais comuns. Muita gente pergunta pra mim sobre se existem animais no mundo Pokémon, e tá aqui a sua resposta. O tipo normal é o mais próximo de representar animais normais no mundo Pokémon abertamente. Isso se dá pela forma que, dentro da lore da história do mundo Pokémon, animais não existem. Aqui no canal a gente nunca fala sobre o anime, então isso aqui você leva em consideração só sobre o jogo. A gente nunca fala do anime. Mas também tem o fato de que o tipo normal, ele é representado pela cor branca, a cor que também contém todas as cores quando fala fisicamente. E como cada um dos tipos em Pokémon é uma cor, cada tipo é uma luz, o tipo normal geralmente é essa barreira entre animais e Pokémon, a forma entre um animal normal ganhando os poderes e virando um Pokémon. Por isso talvez eles conseguem usar golpes de vários tipos diferentes, ele ainda não escolheu para qual tipo ele vai virar. Porque a sua função é o meio termo, é o caminho entre seu animal e um animal bicho, ser elemental com poderes, ser um Pokémon. A gente fala até mais sobre isso no nosso vídeo explicando energia do infinito, e até agora essa minha teoria fica ainda mais plausível por causa do Terastallize de Scarlet Violet, já que o cristal muda a refração da luz, e consequentemente muda o tipo do Pokémon. Mas, por isso tudo de ser o link entre animais e Pokémon são tipo mais comumente vistos no começo dos jogos, os mais normais. Suas estatísticas são focadas em ataque e HP. Agora para os tipos cuja função é servir o grande esquema de balanceamento, sem uma função enormemente específica. Tipo veneno é balanceado também, suas funções antigamente eram representar o que tem de ruim no mundo, sendo o tipo padrão entre vilões. Além dos Pokémon que são perigosos ou representam perigo, isso foi mudando para animais peçonhentos e venenosos no geral, ou então animais que não são só saudáveis. Elétricos são geralmente mais rápidos, e essa é a principal conexão deles. Eles são mais fortes ofensivamente pelo lado especial, a sua intenção no final é demonstrar bichos rápidos, que provavelmente usam eletricidade para melhorar suas condições físicas e que atacam fortes como um raio. Ou também tem uma questão de eletromagnetismo, um veneno que paralisa, ou só puramente estática. Outro bom atacante especial são os tipos psíquicos, já que essa estatística está normalmente atrelada à mente, se encaixa com o tipo que tem essa conexão com telecinesia, sono, inteligência, coisas da cabeça, coisas da mente. Lutadores são a antítese dos psíquicos, sendo majoritariamente atacantes físicos. Sua função principal é representar lutadores, mas também não só. Também esportista. Qualquer Pokémon que tenha uma relação com esportes pode ter o tipo lutador, mas não é obrigatório. O tipo Terra é bem focado nos lados físicos, o que faz sentido, sendo seres que vivem sob a pressão da Terra ou então que foram moldados dela. Mas também tem alguns que só gostam de lama, simples, fofo. Pedras. Fóssil ajuda a facilitar demais o entendimento. Como os tipos mais antigos de Pokémon, eles resistem muito ao tempo, por isso a defesa alta. São majoritariamente seres velhos, então tem toda uma questão de sedimentação envolvida. É só você olhar o Sudowoodo, ele não é uma árvore, mas foi. Stonehorn e Relicanth são também dois bons exemplos de história viva, já que um deles conta sobre Stonehenge e outro fizemos até um vídeo inteiramente só sobre ele, mas ele é o ancestral de todos os mamíferos. Então,
velho. Tipo aço é engraçado porque não é aço, é conhecido aqui no Brasil por metal, mas é porque são diferentes tipos de metais mesmo, então eles têm defesas altas por causa dessa durabilidade. Além disso, um ataque alto também. Se alguém bate em você com uma barra de ferro, não vai ser muito bom. Mas o seu tipo é bem autoexplicativo. Todos têm metais nas suas composições, de qualquer tipo, ou então tem uma resistência enorme, uma tenacidade que merece o título de tipo metal. Wormadam é um exemplo. A composição do seu corpo externo é de lixo, provavelmente fibra de vidro. O importante é a resistência do Pokémon e como ele aguenta as coisas. E tá aí a sua cultura e significado. Outro tipo que surgiu na segunda geração também foi o tipo sombrio. E sim, o nome é sombrio, não tem nada de noturno, noturno não tem nada a ver. Isso foi uma tradução errada, porque em inglês é dark, que tem duplo significado, e em japonês é mal. Então não tem a ver com a noite, não tem a ver com o noturno. O único Pokémon que tem a ver com o tipo sombrio e que tem a ver com o noturno é o Umbreon. O resto todo é só Pokémon que é sombrio. Inclusive, pelo amor de Deus, parem de achar que o Luxray deve ser do tipo Dark, por favor. Ele não tem nada de sombrio. Ele é sim um bicho noturno que vive à noite, mas é só isso. Pensa, por exemplo, no Liepard. Ele tem uma personalidade muito diferente. Ele é um gato muito mais sombrio por ser egoísta do que o Luxray. Ele só age normalmente. O próprio mangá de Pokémon mostra como o Luxray é um amor e não tem nada de sombrio. O tipo é sobre Pokémon que são do mal ou causam mal, diretamente ou indiretamente. Por isso que ele tem estatísticas ofensivas boas. O tipo sombrio pode ter o seu próprio vídeo inteiramente só sobre ele, assim como esse aqui. Eu sei que algumas pessoas vão falar até do Absol, mas ele em si tá junto do desastre. Ele é a representação, a encarnação do presságio, da mensagem de vai dar ruim. Não é ele que traz o desastre, mas ele é a mensagem. Ainda assim, ele veio junto com o problema porque ele é o mensageiro. Então ele indiretamente causa o mal. O tipo gelo tem um Pokémon perfeito que simboliza tudo sobre ele. São Pokémon que aparecem tarde nos jogos, já que sua função é geralmente ser um contrabalanço a outro Pokémon que aparecem tarde, os dragões. E como o bloco de gelo simplesmente é só sobre o peso pesado de cair um bloco de gelo em você, por isso o ataque físico é sempre forte deles. Agora pro tipo mais importante e o motivo desse vídeo. Insetos. Insetos têm uma importância enorme na história de Pokémon como um todo. Eles foram a base para a lógica da franquia. Ela surgiu porque Satoshi Tajiri gostava de caçar insetos. Só isso. Então, por isso os insetos são geralmente os primeiros Pokémon a aparecer nos jogos, não tendo um destaque em nada e sendo medíocre em tudo. Afinal, eles são aí pro começo. Eles também são os que evoluem mais cedo. A intenção é demonstrar rapidamente sobre a diversão de capturar bichinhos novos, e mostrar rápido um dos pontos mais importantes para aquele jogo, que é a evolução, o tipo herói da franquia. Por isso também suas estatísticas são tão aleatórias. Voador é o tipo que eu já fiz aqui um vídeo sobre como ele é a junção de duas coisas diferentes, pássaros e ventos. Suas características principais são velocidades e a ofensividade, mas principalmente pela sua temática, seres que controlam os ventos, ou só um pombo. Essa temática de ventos é o padrão para outro tipo também, dragão. Eles são bons de verdade em tudo, e na mitologia japonesa, o país da onde veio essa franquia inteira, eles são controladores de ventos, não cuspidores de fogos. Isso é uma coisa ocidental, mas por isso nem todo bicho dito dragão é tipo dragão, mas sim tipo voador. Eles também são geralmente atrelados a misticismo, mas o tipo também representa répteis. Só. Mas falando do misticismo, fadas, seres da natureza, essa é a sua principal conexão na história. Por isso a defesa especial tão grande, ele aguenta poderes de elementos facilmente, já que vive em uma com ela. Mas ele também, por causa desse link com a natureza, tem essa ligação com Pokémon, tipo planta às vezes. Na real, a relação de fadas e dragões a gente já explicou inteiramente num vídeo aqui no canal também. Esses últimos três que a gente mencionou, na verdade, já tiveram um vídeo próprio aqui no canal. Mas não são só eles que vão ter o próprio vídeo.